Oi, eu sou Guilherme Coutinho. E eu sou a Thalita Souza. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os bastidores e como é feito o Acta Diurna. No primeiro vídeo a gente se apresentou, contou pra vocês quem faz o Acta Diurna. E hoje a gente quer trazer vocês um pouquinho pros bastidores, para vocês entenderem como que é a nossa produção, como que a gente grava e como que o programa é feito. Começando, por exemplo, das primeiras reuniões, de pauta que a gente faz. Como são 4 episódios, a gente pega, por exemplo, o primeiro episódio falou em geral sobre as causas do refúgio no Brasil. A gente pega e faz uma reunião de pauta e tenta mapear o que vai ser abordado no episódio. É bem importante essa questão da pauta, porque assim, a gente pensa em séries, né? Agora a gente tá fazendo uma série sobre refugiados, então a gente dividiu esse grande tema em vários temas pequenos pra gente poder abordar. Então, daí, a partir dessa definição, a Elu, que é a nossa produtora, vai montar a pauta com basicamente todas as informações que a gente precisa para montar o episódio. E essas informações vão desde o que vai ser abordado, até possíveis e potenciais entrevistados, sejam especialistas ou mesmo esse mapeamento dos personagens, das personagens que vão ser utilizados. Então daí na pauta ficam reunidas essas informações, pesquisas, dados, entrevistados e algumas informações que são apuradas. A partir daí, a gente passa para as entrevistas. Então, a gente vai atrás desses refugiados, é a gente que vai até eles, entrevista, faz essas perguntas relacionadas ao tema, e grava tudo para a gente poder passar para a próxima fase, que é a fase do roteiro. Exato. E o roteiro começa a gente fazendo a decupagem dessas entrevistas. Que a decupagem, talvez quem não esteja habituado, a área de comunicação, de jornalismo, decupagem, é basicamente você meio que transcrever tudo que foi falado no áudio. Então, por exemplo, se a entrevista tem 20 minutos, 25, 30, você escreve basicamente tudo que a pessoa abordou e falou, na entrevista. Essa parte é muito importante porque a gente fica a par daí de tudo que aconteceu durante a entrevista, a gente sabe exatamente o que a pessoa falou. E aí sim a gente pode saber quais informações são mais importantes para irem para o roteiro, quais não são tantas e podem ser descartadas, enfim. E essa questão do roteiro, ele basicamente começa já com as entrevistas prontas e essa decupagem. Porque até por conta do formato storytelling, o roteiro tem que estar todo amarrado, conectado para realmente ser uma contação de histórias, vamos dizer assim. E aí, quem produz o roteiro sou eu e o Guilherme. Então, a gente segue essa estrutura que a gente definiu para ser a cara do Acta Diurna. Então, a gente sempre começa com uma história de algum refugiado, nesse caso. E aí, a gente conta essa história em formato de uma história narrada mesmo, como se a gente estivesse lendo um livro. E depois parte para a parte de apuração jornalística. Daí a gente já apresenta dados, aí a gente já fala sobre a situação atual do país da pessoa, do Brasil, de como as coisas estão. Então tem esses dois momentos, basicamente. Exato. E a partir daí, também às vezes em paralelo, é feita a pauta do Acta Diurna Plus, que é o nosso programa extra de 10 minutos, que tem uma proposta um pouco mais solta, do que o storytelling, que ele também segue um roteiro, porque, apesar de ser um pouco mais solto e mais informal, são informações pré-definidas, que também requer pesquisa, mesmo que, por exemplo, sejam assuntos que... Nada a ver isso aí que eu falei. Beleza. E aí, junto, a gente faz essa pauta, que a gente já vai... Fala do Acta Diurna Plus. Tá. Aproveita e divulga. O Acta Diurna Plus, que no caso... Não, Guilherme. Você fala, aí, aproveitando, a gente já faz a pauta do Acta Diurna Plus. E aí, aproveitando, a gente já faz a pauta do Acta Diurna Plus, que custa R$ 9,90, no caso, exclusivo para os assinantes, do Acta Diurna, lá no nosso Padrim, o link vai estar aí na descrição. Então, também requer todo um trabalho de pesquisa, porque mesmo que seja um formato um pouco mais solto, mais informal, de conversa, são informações pré-definidas, com bastante pesquisa, e vai fundamentar toda essa conversa. Bom, então daí o roteiro segue essa estrutura, a gente imprime ele no papel e traz, porque fica mais fácil de ler, aqui pro estúdio, que é onde a gente grava. Então daí a gente começa a gravação propriamente dita. A gente lê o roteiro, mas tem todo um cuidado pra gente não parecer mecânico, pra transformar essa informação que tá escrita em algo que seja bom de ouvir.
E daí, feita essa gravação, a gente faz e regrava algumas vezes, né? Porque tem muitos errinhos que passam, tem coisas que a gente tem que corrigir. E depois da gravação do episódio normal, que dura aí quanto? Uns 40 minutos? Mais ou Às menos? vezes um pouco mais, né? 50, às vezes dependendo. Depois disso, a gente passa para a gravação do episódio extra. O episódio extra já é menor e como a gente faz ele em um formato de mesa redonda mesmo, de conversa, o roteiro dele não é tão estruturado. A gente tem ali as informações, mas aí a gente começa a conversar, a gente lê e começa a estabelecer um diálogo, né? Vai perguntando um pro outro, vai citando algumas coisas sem necessariamente seguir esse formato roteirizado. Assim. Isso, um pouco mais rígido, engessado. Né? Até porque Exatamente. o extra, no caso do Acta Journal Plus, dá um pouco mais de espaço até pra gente se colocar. Né? Às vezes trazer alguma experiência, alguma coisa pessoal, enfim, pra agregar, né, no episódio. É por isso que é legal chamar vocês para participarem do Acta Journal Plus, porque justamente lá a gente tem um contato maior com vocês, assim. Essa é a nossa proposta, né? Trazer uma conversa e fazer com que vocês também participem nos nossos fóruns e nos nossos grupos exclusivos também para quem é assinante. Perfeito. Então, depois de todo esse processo de gravação e tal, a gente vai para edição, que no caso fica a cargo, como você já viu no primeiro vídeo, do Marçal, que é nosso editor. E também um pouquinho de você, né? A gente é meio coringa, assim, não só eu, como a Thalita, Elu, Vini, a gente meio que, às vezes, acaba ajudando um ao outro para não ficar sobrecarregado, né? E a gente vai meio que, basicamente, ao mesmo tempo, quando são duas pessoas, por exemplo, a gente vai, enquanto um tá limpando o áudio, quer tirar esses erros e tal, isolar, normalizar, que às vezes o áudio um tá maior do que o outro, né, mais alto do que o outro vai tentando captar e achar sons, efeitos sonoros que agreguem, né, para trazer toda a questão da imersão. Então você viu no primeiro episódio aqueles sons, né, do conflito, né, que teve em Roraima e tal. Aquilo a gente vai atrás de som, né, no caso foi uma reportagem, para encorpar um pouco mais o episódio. E o trabalho de edição tem duas vias, né? Uma mais braçal mesmo, de limpar, de cortar, de tirar erro. E outra que eu acho que é mais artística, assim, né? Porque você encontra sons, você faz essa montagem, é como se fosse uma colagem entre todos os áudios que compõem o programa. É uma criação, né? Além do roteiro ter toda essa cola, essa liga, a questão da edição é uma criação em cima da criação. Então, realmente, tem um fator aí de criativo e artístico. E além da edição dos áudios, a gente também tem a edição do vídeo, né? Afinal de contas, esse vídeo que a gente tá gravando é editado também. E o Marcel também fica responsável por isso. Isso, no caso, como é um vídeo mais curto, vamos dizer assim, supostamente mais curto, ele, né, corta o que não vai ser aproveitado e faz meio que um compilado de todo esse vídeo. Geralmente depende, mas pode ser antes ou depois do próprio podcast. Bom, então é isso, gente. Foi muito legal trazer vocês aqui um pouquinho mais perto da gente para vocês conhecerem como é feito o Acta Diurna. E se você quiser ficar ainda mais perto e conversar com a gente sempre, não esqueça que a gente tem o Acta Diurna Plus, que é uma assinatura que custa só R$ 9,90 por mês e vai trazer você para alguns espaços exclusivos do nosso podcast. E aproveitando que você está no YouTube, nossas redes sociais vão estar embaixo na descrição. Temos perfis no Instagram, né, que é a nossa rede social que a gente movimenta mais, que é mais engajada, além do Facebook e o Twitter também. Então, vem fazer parte de todo esse processo e aventura com a gente. Fica aí a dica para vocês. Não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo. Beijo. Então é isso, gente. Até a semana que vem.